Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que, olha, todo mundo conhece bem. Sabe aquele espaço, aquele abismo frustrante que existe entre os nossos planos e as nossas ações? Pois é, porque será que, mesmo sabendo direitinho o que fazer, muitas vezes a gente simplesmente não faz? Quantas vezes um projeto, uma conversa importante ou até uma mudança de hábito fica ali, na gaveta, só esperando o tal do momento perfeito? Essa é uma armadilha muito comum. Essa busca por um cenário ideal que, na real, quase nunca chega. E aqui a gente já tem uma ideia central que desmonta essa armadilha. Compromisso de verdade não fica esperando as condições perfeitas. Ele nasce da decisão, não da conveniência. Então, essa própria ideia de esperar o momento certo acaba virando o maior obstáculo para o progresso. E qual que é a consequência dessa espera toda? Bom, enquanto uma pessoa fica ali paralisada, procurando o plano infalível, outras, talvez até com menos preparo, já estão em movimento. Elas estão aprendendo, ajustando o caminho e, o mais importante, avançando. A inação, gente, tem um custo altíssimo. Ok, vamos analisar um pouco como essa paralisia se disfarça. Muitas vezes a gente acredita que está progredindo, quando na verdade estamos só nos preparando para agir, sem nunca dar o passo seguinte, sabe? É uma ilusão bem perigosa. Entender um padrão, ter aquela conversa difícil, escrever um plano de ação super detalhado, tudo isso é importante, sem dúvida. Dá aquela sensação de movimento, né? De que as coisas estão acontecendo. Só que sozinhas, essas atividades não são suficientes. E é exatamente aqui que o motor para. Depois de todo o planejamento, de toda a reflexão, quando o único caminho que resta é a ação, aí vem o bloqueio. O plano está lá, a consciência está lá, mas o movimento, ele não acontece. Essa frase resume a questão de um jeito brilhante. Achar que estamos avançando só porque entendemos o problema é um auto-engano perigoso. É como estudar o mapa sem nunca de fato começar a viagem. A verdadeira mudança só acontece quando a percepção se transforma em ação concreta. Certo. Vamos um pouco mais fundo nisso. Por que é que essa lacuna entre a percepção e a ação existe? O que acontece nesse meio do caminho que impede a gente de avançar? Aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado, tem as atividades passivas que nos mantêm na zona de conforto, pensar, planejar, esperar. Do outro, a realidade do progresso. Agir, iniciar, decidir. É a diferença entre estar numa esteira que está parada e uma que te joga para frente, mesmo que o primeiro passo seja meio desajeitado. E olha, uma das principais razões para a inação é o jeito que a gente define nossas tarefas. Uma ação abstrata é uma armadilha. É tipo falar, preciso melhorar a saúde, sem especificar, vou caminhar 30 minutos hoje, às 6 da tarde. Sem clareza e sem prazo, a ação nunca sai do papel. Isso aqui é uma mudança de perspectiva muito poderosa. O problema, muitas vezes, não é uma incapacidade de agir, mas simplesmente a ausência da ação. Não é um estado de paralisia, é uma escolha, consciente ou não, de não se mover. Então, se o problema é a falta de ação, a solução é, bem, agir. Mas como? Vamos ver agora o antídoto para essa inércia, que é a tal da ação decisiva e imediata. É uma verdade simples, direta. Nenhum plano, por mais genial que seja, sobrevive ao contato com a realidade. É a ação que dá o feedback de verdade, que testa as nossas ideias e que de fato transforma uma intenção em resultado. É um motor da mudança. A fonte aqui nos dá uma fórmula bem prática para sair da inércia. Primeiro, clareza, entender o que precisa ser feito. Depois, o compromisso, decidir um caminho e se agarrar a ele. Mas o passo que muda o jogo é o terceiro, agir. E a palavra-chave aqui é imediatamente, sem esperar pelo cenário ideal. E como é que tem que ser essa ação? Rápida, mesmo que dê medo, mesmo com aquele frio na barriga, mesmo sem ter certeza de que vai dar certo. Agir não é não ter medo, mas sim se mover apesar dele, até para provar que ele não está no controle. Certo. Vamos trazer tudo isso para o agora, para o momento presente. Porque depois de toda essa análise, o que realmente importa é o que acontece a seguir. Tudo começa com um passo, uma decisão, uma única ação. Não precisa revolucionar tudo de uma vez. Só um movimento na direção certa já é o suficiente para quebrar a inércia. O poder dessa única ação é gigante. Quando se age, a crença no próprio potencial é restaurada. É um ato que diz, eu sou capaz de fazer as coisas acontecerem. Essa ação reacende a confiança e cria o embalo para a próxima.
E a gente termina com essa reflexão. Não amanhã, não depois do feriado, não quando o ano começar de verdade. Hoje. Qual é a única ação, por menor que seja, que pode ser tomada para transformar a percepção em realidade? Achar a resposta para essa pergunta é o verdadeiro começo.